Todo empresário tem um sonho de ter uma empresa melhor, tem um sonho de ter um lucro melhor, uma vida melhor. Só que fazendo sempre do mesmo jeito, aquele sonho de melhorar a vida, melhorar faturamento, melhorar lucro, vai ficando ali, ó, apenas na cabeça do empresário. E provavelmente esse empresário ele vai continuar naquela rotina de apagar incêndio. Então, para que se possa tornar esse sonho realidade, é preciso realmente planejamento. E planejar é um passo muito importante quando você quer parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live do projeto Q21. Eu sou Fernando Campagnolo e eu ensino empresários para que eles possam parar de apagar incêndio, organize os seus processos e tenham uma empresa lucrativa. Porque esse é o caminho mais simples, esse é o caminho mais natural para você conseguir trabalhar menos e ter mais lucro na tua empresa. É uma aula onde eu ensino como você faz para você criar atalhos ou para você superar obstáculos que te impedem de você conseguir trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. E o tema de hoje, olha só, o tema de hoje é como é que estará sua empresa daqui a um ano? Já pensou nisso? Se eu perguntasse para você, como é que você quer que a tua empresa esteja daqui a um ano? Se eu perguntasse isso, eu tenho toda a certeza que você saberia me dizer, quero que esteja assim, quero que esteja desse jeito, faturando tanto, quero que minha vida esteja de tal forma. Certamente você tem isso na sua cabeça. Agora, na real, você sabe como é que estará a sua empresa daqui a um ano? Já pensou nisso? Como é que vai estar a sua empresa daqui a um ano? Deixa eu te contar uma pequena historinha. Ó. Na minha primeira empresa, tá? A minha primeira empresa que eu abri em 1995, eu e a Cris, aquela empresa para mim foi uma grande escola, porque eu errei muito, eu paguei uma série de pecados lá, eu acho que até adiantei para umas 3, 4 vidas futuras de tantos erros que eu cometi, tanta situação negativa que eu estive. Só que aquilo foi uma escola para mim, eu aprendi muito. Eu só estou onde estou graças àqueles erros que eu cometi naquela época. Mas acontece o seguinte, quando eu estava muito mal, quando a empresa ia muito mal, eu vislumbrava melhorias. Eu chegava a sonhar em ter uma equipe melhor, uma equipe que pegasse junto, um corpo de pessoas comprometidas. Eu sonhava também em ter um faturamento melhor, entrar mais dinheiro, que sobrasse também, sonhava em ter mais lucro na minha empresa. E é claro, sonhava também em ter uma vida melhor, em poder viajar, em poder viver melhor, comprar as coisas que eu queria, sonhava muito isso. E na verdade, olha só, eu era muito bom em sonhar com essas coisas, eu era muito bom em imaginar isso. Só que para essas coisas que eu queria acontecer, eu tinha uma estratégia. E a estratégia, ela se chamava o seguinte, ó, estratégia da esperança. Sabe como que é isso? Eu ficava na esperança de que amanhã vai ser melhor, semana que vem vai ser melhor, mês que vem vai ser melhor, ano que vem vai ser melhor. Ficava na esperança que os clientes simplesmente viessem, que as pessoas simplesmente fizessem alguma coisa por mim. Mas eu não sabia muito bem como fazer nada disso. Para realizar seus sonhos, eu achava que fazendo mais coisas, mais do mesmo, ia resolver. Era só trabalhar mais, pegar mais pesado, e entrava ano, saía ano, e a empresa estava sempre na mesma. E a verdade é o seguinte, ó, hoje eu vejo muito empresário agindo exatamente desse jeito, agindo com a estratégia da esperança, querendo que as coisas mudem, mas esperando que as coisas aconteçam. Mas você sabe o que é o pior da estratégia da esperança? O pior é que quando você conta com a estratégia da esperança, não depende de você. Simplesmente contar com a estratégia da esperança é colocar o futuro da sua empresa ao acaso, colocar o futuro da sua empresa à mera sorte. Você quer isso mesmo? Você quer colocar o futuro da tua empresa ao acaso, à sorte? Veja bem, ó, tudo que eu ensino, seja lá no Empreendedor Líder, lá no meu curso, seja aqui no Q21, seja no Café com Consultoria, seja em qualquer live, tem um objetivo. É ajudar você, empresário, para que você possa hoje parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa, para definitivamente trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa.
E tudo que eu falo tem a ver com isso. E isso tudo que eu falo se baseia em 6 passos. Só que um desses passos é o que faz exatamente você levar sua empresa ao destino que você quer. Um desses passos. Então já vou deixar claro aqui que hoje eu não vou estar falando aqui de pensamento positivo, de poder da imaginação, poder da mente, o segredo, nada disso aí não. Eu vou te mostrar aqui hoje uma técnica real, extremamente funcional, funciona comigo, funciona com muito empresário que realmente acredita nessa técnica. E é uma técnica para você aprender a prever o futuro da sua empresa. Olha só, por mais que você duvide, você vai sair daqui hoje com a capacidade de prever o futuro da sua empresa. Então, se você acredita que esse tema é importante para você, se você acredita que isso te ajuda, que prever o futuro ajuda você a saber como é que sua empresa vai estar daqui a um ano, se você acredita que isso te ajuda a você trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa, fica comigo até o final. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar algo bem interessante aqui. Como é que você acha, na tua opinião, como é que você acha que é possível prever o futuro da empresa? É ir numa cartomante? É ir numa cigana? É comprar uma bola de cristal? É jogar as cartas? O que você acha que é o jeito de prever o futuro da sua empresa? Só que acontece o seguinte, ó. Na rotina do empresário, aquela rotina do empresário que, convenhamos, não é nada fácil. Principalmente daquele empresário que vive lá, naquela rotina de apagar incêndio. Muitas vezes esse empresário que está ali, saindo de um incêndio para outro, é difícil parar para pensar numa forma de mudar a realidade. Só que todo empresário tem um sonho. Tem o sonho de ter uma empresa melhor, tem um sonho de ter um lucro melhor, uma vida melhor. Mas a real é que por mais que o que eu vá falar agora seja um jargão, seja algo conhecido, se fizer sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, vai ter, saber o quê? Vai ter os mesmos resultados, não tem como ser diferente. E fazendo as mesmas coisas, fazendo mais do mesmo, pode ser que até melhore um pouquinho. Só que fazendo sempre do mesmo jeito, aquele sonho de melhorar a vida, melhorar faturamento, melhorar lucro, vai ficando ali, ó, apenas na cabeça do empresário. E provavelmente esse empresário ele vai continuar naquela rotina de apagar incêndio. Então, para que se possa tornar esse sonho realidade, é preciso realmente planejamento. E planejar é um passo muito importante quando você quer parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Então, olha só, vamos falar aqui, ó, qual é o melhor jeito? Agora eu já vou dar a resposta aqui. Qual é o melhor jeito de prever o futuro da empresa? Será que é cartomante? Será que é cigana? Será que é bola de cristal? Será que é a máquina do tempo? Ninguém falou nada disso aqui, né? Planejamento a curto e médio prazo. Olha aí, ó. Isso aí, ó. Olha só. Qual é o melhor jeito de prever o futuro? Eu só conheço um jeito de prever o futuro. É criar o próprio futuro. O meu futuro está lá, o meu futuro está esperando que eu crie ele. Está esperando que eu faça dele aquilo que eu quiser. Então a gente tem uma oportunidade incrível nas mãos. Como é que a gente faz para a gente criar aquele futuro da nossa empresa? O futuro que a gente quer, do jeito que a gente quer. E sabe aonde que muitos empresários falham assim miseravelmente na hora de criar o futuro da sua empresa? Eles falham o seguinte, ó. Eles têm sonhos, têm coisa que eles querem, mas eles não têm uma visão clara daquilo que eles querem. Qual que é a diferença, Campa, em ter sonho e ter uma visão clara? Veja bem, para eu te explicar a diferença, eu vou te contar uma pequena parábola aqui, ó. Reza a lenda, né? Diz a lenda que numa cidade, lá uma cidadezinha, viviam 7 sábios, só que eles eram cegos. E esses 7 sábios, eles viviam dando conselhos para as pessoas, eles eram muito amigos entre eles, né? Todos esses sábios cegos. Só que eles tinham um defeito, eles ficavam disputando o tempo todo entre eles para saber quem que era o melhor. E um desses sábios, ele ficou meio aborrecido com isso aí, ele cansou desse negócio de estar competindo o tempo todo e ele resolveu partir. Saiu dali e foi para as montanhas, né? Ele queria buscar outros ares, buscar outros pensamentos, outras coisas. E eis que, quando ele sai, chega na cidade um comerciante de fora, e esse comerciante, ele trazia um elefante africano, aqueles grandão, imponente, bem bonito.
Só que ninguém na cidade nunca tinha visto um elefante, não tinham nem ideia o que era isso, nunca tinham visto um animal desse jeito. Nem os habitantes e nem os sábios cegos. Então o que os sábios fizeram ao saber dessa chegada desse comerciante com o elefante? Foram lá rodear o animal para tentar entender o que era. E como eles eram cegos, o artifício que eles tinham era o toque, né? O toque. Tocar com as mãos. Eis que o primeiro sábio, ele foi lá e começou a palpar a barriga do elefante. Apalpando a barriga do elefante, aquela barriga firme e dura, ele concluiu: o elefante é um animal muito parecido com uma parede. Aí o outro sábio, que estava lá tocando nas presas do elefante, ele disse assim: não tem nada a ver com uma parede. Esse animal é parecido com uma lança. O terceiro sábio, que estava lá tocando a tromba do elefante, ele disse assim: vocês estão todos errados. Esse animal ele é parecido com uma cobra. O quarto sábio foi lá no joelho, começou a palpar o joelho do elefante e disse assim: nada a ver isso que vocês estão falando. Esse animal ele é parecido com uma árvore. O quinto sábio mexia nas orelhas do elefante e disse assim: este animal aqui ele se parece muito com um abano. O sexto sábio, por sua vez, exclamou: vocês estão todos errados. Certo, aqui estou eu. Esse animal é parecido com uma cobra, que ele estava lá tocando o rabo do elefante. E aí ficaram ali naquela discussão, discutindo quem tinha razão, até que de repente aparece o sétimo sábio que desceu das montanhas e ele veio conduzido por um menino. E esse menino que estava com ele, o sétimo sábio acabou pedindo para o menino olhar o elefante, pegar um pauzinho e desenhar no chão. Desenhar no chão como que era o formato de um elefante, a figura do elefante, né? E o sábio o que fez? O sábio foi lá e começou a tatear o desenho no chão, o desenho que o menino fez ali, riscando o chão. E começou a tirar as conclusões. E aí o sábio concluiu o seguinte, que todos estavam certos, todos os outros 6 sábios estavam certos, só que estavam iludidos ao mesmo tempo. Certos por quê? Certos porque eles sabiam parte da verdade. Eles sabiam, aquela parte da verdade que eles conheciam era verdade realmente, estavam certos. Mas eles estavam iludidos porque eles só viam aquilo, só viam aquela parte. Mas, Campa, o que isso tem a ver com visão de futuro? O que tem a ver com sonho? Olha só, uma empresa que não tem uma visão clara, onde o dono tem apenas sonhos, e esses sonhos normalmente ficam na cabeça do dono, sabe o que acontece? Cada um na empresa puxa para um lado, cada um quer levar a empresa para um lado totalmente diferente. De repente, o dono lá tem um sócio, um deles quer uma coisa, pensa em tal objetivo, outro sócio pensa totalmente diferente, e eles não param para fazer um alinhamento disso. O pessoal lá da gerência, né, os funcionários de alto calão, de repente cada um tem uma visão diferente, quer uma realidade diferente. Imagina os colaboradores que estão lá embaixo, lá na base da pirâmide. Como é que eles vão enxergar? Então acontece o seguinte, o sonho é algo que está isolado, algo que está ali na cabeça do dono, na cabeça de uma pessoa, às vezes na cabeça de outra pessoa. Mas a visão é algo comum. Então, quando se tem uma visão de futuro, acaba que todo mundo na empresa puxa o barco para o mesmo lado. Todo mundo enxerga o elefante inteiro, olha que legal. Quando tem uma visão, todo mundo enxerga o elefante como ele é. Agora, se não tem uma visão, se isso não está claro, é como se cada um na empresa fosse um desses sábios. Um vê a barriga, outro vê presas, outro vê o rabo, outro vê as orelhas, outro vê a tromba. E assim, então não se tem um conjunto. Não tem um conjunto, não tem uma clareza, não tem um rumo definido. Ok, Campa, você pode pensar aí, mas então quer dizer que basta fazer a visão e deu. Cria uma visão de futuro e voilá. Está tudo resolvido, eu vou realmente prever o futuro da minha empresa. A empresa vai acontecer como eu queria. Adoraria, sinceramente, adoraria dizer para você que é só isso. Mas a verdade é que não é. É preciso haver planejamento. Tem que planejar para as coisas acontecerem. Alguém falou aqui o melhor jeito de prever o futuro: planejar, planejar. Mas e falando em planejar, para planejar existem 5 etapas, pelo menos essas 5 etapas, para que eu possa planejar minha visão de futuro. Mas planejar minha visão de futuro para quê? Para que eu possa criar o futuro da empresa.
Então quero te mostrar agora, quero te trazer aqui 5 etapas, né? Quais são as 5 etapas importantes para você fazer o planejamento da tua visão de futuro. Primeira etapa, né? Se eu quiser realmente construir o futuro da minha empresa, se eu quiser levar minha empresa para onde eu quero, eu preciso pensar nessas 5 etapas. A primeira etapa é que eu preciso de metas claras. Preciso ter metas claras. E já vou falar o que mais, mas eu preciso ter metas claras. Metas claras. É preciso pensar em metas que tragam coisas reais. Metas que possam ser medidas. Metas que eu consiga identificar. Deixa eu te falar o que não é uma meta clara. Tem muita gente que diz assim, ó, eu quero para o ano que vem poder vender mais. Eu quero ter uma equipe melhor. Eu quero lucrar mais. Eu quero ter uma sede. Isso não é meta clara, porque se eu perguntar assim, ó, tá, mas quanto vender mais? Aí tem gente que fala, quanto mais melhor. Como que se quer a equipe? Não, eu quero uma equipe ali que realmente esteja cada vez melhor. Quanto se quer de lucro? Nossa, quanto mais melhor. Se você colocar uma meta, quanto mais melhor, acontece o seguinte, ó. Se você vende 100 e você vender 101 é mais, não é verdade? Então não é uma meta. Eu preciso colocar uma meta, um valor, porque senão fica muito vago. Eu preciso ter clareza, você tem que ter clareza daquilo que você quer. Clareza como? Se é vender mais, então diga lá, eu quero faturar X mil, X milhões no ano, X mil, X milhões no mês. Esta é a minha meta. Quero lucrar tantos mil reais no ano, tantos mil reais no mês. Quero ter uma equipe melhor. Não, eu quero ter uma equipe com X pessoas, cada uma com tal e tal responsabilidade. Quero ter uma sede. Onde eu quero essa sede? De que tamanho? O que eu quero que esteja lá? O que exista lá? Quando que eu quero isso? Aí eu preciso colocar uma data, né? Quando que eu quero que essa meta aconteça? E aqui também não vale dizer assim, quanto antes melhor. Não funciona. Eu tenho que dizer quando que eu quero que realize. Mês que vem, ano que vem. Não, uma data. Eu preciso colocar uma data. Eu quero que isso aconteça no dia tal, do mês tal, do ano tal. Data, sem isso não é data. Dia, mês e ano. Então o detalhe é que essa meta que eu quero, cada uma dessas metas que eu quero, ela tem que ser desafiadora. O que seria uma meta desafiadora? Por exemplo, estou lá faturando 100 mil reais. Se eu colocar uma meta de 101, 102, é desafiadora? Não é desafiadora. Talvez com o crescimento natural aconteça. Me desafiar, não, eu quero 130, 140, 150, por que não 200? Isso é uma meta desafiadora. Porque se uma meta não for desafiadora, veja bem o que eu vou te falar. Ó. Se uma meta não for desafiadora, ela não faz eu fazer diferente. Ela não faz eu me comprometer mais. Ela não faz eu ter um esforço maior. Não tenho vontade de ter aquilo, é muito pequeno. Então precisa realmente ser desafiadora. Precisa valer a pena fazer aquele esforço. E tem um outro elemento aí, todas as metas, ela tem que ser possível de eu atingir. Não adianta eu colocar algo totalmente desafiador se for impossível. Vou te dar um exemplo, tá faturando 100 mil, não, agora eu quero faturar 500 no outro mês. É possível? Talvez até seja, mas talvez não. Então a meta tem que ser possível de ser atingida. Vamos revisar? Tem que ser clara. Para ela ser clara, tem que estar especificado o que eu quero, quanto eu quero, o que eu quero de forma clara, sem gerar dúvida. E eu preciso ter uma data, quando que isso vai acontecer. Tem que ser desafiadora, se não for desafiadora, não vou me motivar para fazer. E tem que ser possível de atingir. Isto é uma meta clara. E aí o que você vai fazer? Vai deixar essa meta na tua cabecinha? De jeito nenhum! Essa meta ela tem que estar no papel, ela tem que estar escrita. E de preferência, olha aqui o que eu vou escrever, ó. Tem que estar compartilhada. Compartilhada com quem? Compartilhada com toda a minha equipe. Todos na minha equipe precisam saber que eu tenho essa meta. Não, Campo, eu vou guardar em segredo, isso aqui Deus o livre, a equipe não pode saber que eu quero faturar, que eu quero ter esse lucro. Aí eu te pergunto, se as pessoas não vão saber o que você quer, como é que elas vão te ajudar? Tem sentido para você que a tua equipe tem que ajudar você a realizar aquilo ali? Senão, não tem sentido eles estarem ali. Então, compartilha com todos. Se você tem sócios, senta com os sócios e defina essa meta
com eles também. Defina essa meta com a gerência, com os teus gerentes, defina essa meta e compartilha com toda a equipe. Porque se você compartilhar com a equipe, eles vão saber no que tem que te ajudar. E aí é óbvio, né? Tem um negócio que o óbvio tem que ser dito também. Às vezes a gente peca por não falar o óbvio a gente tem que falar. Se você atingiu aquelas metas e a equipe fez a parte dela e te ajudou, comemora com eles, dá um prêmio para eles, dá um incentivo, assim é legal, assim todo mundo pega junto e a coisa funciona, fica mais divertido, fica mais gostoso de fazer assim. Então essa é a primeira etapa. A primeira etapa é para você fazer um planejamento, para você planejar aquilo que você quer, metas claras e compartilhadas com a tua equipe. Vamos para a segunda etapa? A segunda etapa é o seguinte, ó, presta bem atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma grande sacada. Ó. É difícil, muitas vezes, a gente tem dificuldade em pensar em coisas grandes, em metas grandes. É difícil a gente ver aquilo realizado. Eu não sei se você alguma vez teve aí numa cidade chamada Canela, aqui no Rio Grande do Sul. Canela é uma cidade turística, tem lá uma cascata que se chama Cascata do Caracol, e é uma cascata muito bonita, e tem uma escadaria que ela desce até a base da cascata, você desce lá e vê a cascata de baixo. Acontece o seguinte, ó, se eu contei certo, as vezes que eu fui lá, eu contei 730 degraus. Então veja bem, se tem que descer, e depois o único jeito de voltar é você subindo 730 degraus. É muita coisa, é muito degrau. Cansa só de pensar em ter que subir tantos degraus. Cansa, não cansa? Só que aí é o seguinte, ó, se você pensar na hora da subida, se você pensar que cansa subir tudo isso, você nem desce, aí você não vê a cascata lá. Então qual é que é a lógica? A lógica é começar a pensar em patamar, porque você sobe um determinado número de degraus, aí tem um patamar, você descansa, você vê a vista, você observa, de repente toma uma água, sobe outros tantos de degrau, chega no outro patamar, a vista já é um pouco diferente, é mais alto, você vê outras coisas. Então pense em patamar. Se você pensar, por exemplo, eu vou colocar uma meta, eu vou escrever um livro, por exemplo. Vou escrever um livro lá em dezembro. Puxa, meu Deus, escrever um livro é muita coisa. É difícil, dá trabalho pra caramba, não consigo ver pronto aquele livro. Mas aí o que você pode fazer? Ó? Você pode desmembrar isso, por exemplo, pega em pequenas partes. Ó. Primeira parte que eu vou fazer, eu vou pensar o assunto. Segunda parte que eu vou fazer, eu vou criar tópicos. Quais os tópicos eu vou abordar no meu livro? Terceira parte, opa, vou escrever a introdução. De repente a quarta parte, capítulo 1, quinta parte, capítulo 2 e assim por diante. Então a segunda etapa, aqui na hora de você fazer um planejamento, é justamente isso. Quebra as tuas metas em pequenas, submetas. Pequenas submetas que você pode ir executando aqueles pequenos passos, é como se fosse o patamar da escada. Porque se você fizer assim, vamos pensar no livro, por exemplo. A minha meta é ter um livro escrito, ok. Mas eu não vou ver ele pronto nunca, eu vou cansando, eu vou desanimando. Agora, se a minha primeira submeta é eu pensar no assunto do livro, opa, a hora que eu pensei, eu vou lá marcar um risquinho, feito, legal. É como se eu já estivesse tendo uma pequena vitória, uma pequena conquista, tá? Vamos trazer para um nível empresarial aqui, ó. No nível empresarial não é diferente. Se a tua meta, por exemplo, ó, daqui um ano eu quero faturar 2 milhões, por exemplo. 2 milhões parece muito, mas se você quebrar em mês, opa, peraí. Ah, eu estou faturando 50, 60, então vamos fazer o seguinte. Mês que vem quero faturar 80 talvez, no outro mês quero faturar mais 90, no outro mês 100, 110, até que eu somando tudo chegue lá nos meus 2 milhões. Então quebra em metas. Tá, mas e para faturar? Quebra em submetas, aliás. Mas e para faturar isso? O que eu preciso fazer? Bom, aí já é outra história. Então isso é quebrar em pequenas metas. Outro exemplo, quero construir uma sede própria na minha empresa. Quero ter uma sede própria. Qual que seria uma submeta? Primeira submeta é eu fazer uma reserva para comprar, de repente, um terreno. Segunda submeta é eu fazer a compra desse terreno. Terceira, de repente, fazer o projeto. Olha aí, ó. Então eu começo a pensar em etapas. Eu penso em pequenas partes, aí pequenas submetas que eu vou vendo aquilo se realizar e fica mais fácil. Fica mais fácil de eu enxergar, fica mais gostoso. Eu vou tendo aquelas vitórias, eu vou tendo prazer em construir aquele meu futuro, o futuro da minha empresa. E aí nós vamos então para a terceira etapa desse processo de planejar o que eu quero na minha empresa. E a terceira etapa é muito simples. Agora que eu já defini minhas metas, as metas claras, compartilhei, quebrei cada uma das minhas metas em pequenas submetas,
Sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou construir aqui o meu plano de ação. Olha só, meu plano de ação, eu tenho que pensar o seguinte, cada uma dessas submetas, o que eu preciso fazer para que essa submeta aconteça? Então são as ações, são as coisas que eu preciso fazer para realmente realizar aquela submeta. Fica mais fácil. Ah, a submeta é reservar lá 50 mil para dar de entrada num terreno para sede própria, por exemplo. Ah, então o que eu tenho que fazer para reservar isso? Ah, eu vou lá no mês 1, eu vou separar 5 mil reais, no mês 2 vou separar 6, no 3 vou fazer tal coisa e vou separar mais tanto. Começo a pensar nas etapas. Só que cada um desses planos de ação, cada uma dessas ações que eu vou escrever tem que ter 3 elementos aqui. Ó. Eu chamo esses 3 elementos de 3Q. Quer ver o que são os 3Q? É o que eu vou fazer. Aí na minha empresa, eu não faço tudo sozinho, né? Eu tenho pessoas, de repente tem sócios, tem gerentes, tem colaboradores que pegam junto. Então o segundo Q é quem vai fazer cada uma dessas ações? Quem que vai fazer isso aí? E a terceira, extremamente importante, até quando? Até quando que essa ação vai acontecer? Vamos dar um exemplo aqui? Vamos construir um exemplo aqui. Ó. Digamos, até vou trocar de cor, vou escrever em vermelho aqui para ficar mais fácil. Digamos que a tua meta lá é fazer uma venda, daqui 12 meses, ter uma venda de 2 milhões acumulado nos 12 meses, tá? Então você define que a etapa 1, né, a submeta 1, seria você faturar 80 mil no mês de agosto, por exemplo. Como é que se montaria um plano de ação? É um exemplo apenas, né? Opa, primeira coisa é que eu preciso mais um vendedor. Então vamos lá. Primeira ação seria contratar mais um vendedor. Pronto, contratar mais um vendedor. Quem que vai contratar mais esse vendedor? É o João. Ok, e o João tem até quando para fazer isso? Ah, o João tem até 15/7/2021 para fazer essa contratação. Ok? Depois de contratar. Bom, depois de contratar preciso treinar. Então vamos lá, treinar o vendedor. Sei que minha letra é feia, mas é só para exemplo. Aqui, quem que vai treinar o vendedor? Ah, o vendedor vai ser a Maria. A Maria que vai fazer o treinamento. Até quando? Até 25/7/2021. Ah, eu preciso também, para eu vender esse valor, eu preciso ter mais produtos, preciso ter um mix maior de produtos. Então, eu vou precisar, talvez, buscar um novo fornecedor. Então, vamos lá. Buscar novo fornecedor. Ok. Quem que vai buscar o fornecedor? Ah, esse sou eu. Eu não abro mão. Então, vamos lá. O Campa vai buscar um novo fornecedor. Até quando? Até 30/7. E assim eu vou montando todo o meu plano de ação para atingir aquela pequena submeta que é o quê? Faturar aqueles 80 mil reais no mês de agosto, para atingir aquela minha meta que é faturar 2 milhões em 12 meses. Essa seria essa etapa aqui de fazer este plano de ação. E aí, claro, para que esse plano de ação aconteça, se você vai envolver pessoas, traz elas para construir junto com você. Traz essas pessoas, ó gente, a meta é essa aqui, como é que a gente vai quebrar numa submeta? Quem que vai fazer o quê? Ó, fulano, você faz isso? Beltrano, você faz aquilo? Vai envolvendo as pessoas, fica muito mais fácil, você não precisa fazer tudo sozinho. Você não precisa carregar a empresa nas costas, tem muitas pessoas boas que podem te ajudar dentro da tua empresa. Só que você precisa compartilhar com essas pessoas. Precisa compartilhar e precisa envolver elas nos teus planos. Precisa envolver elas nessa construção do teu planejamento. Aí fica mais divertido. E é aqui onde os planos normalmente falham, tá? Às vezes, preciso te falar, ó, às vezes tem lá meta bem clara, meta compartilhada com a equipe, tem submetas bem definidas, bem desenhadinhas, lá tem um plano de ação bacana, montadinho, bonitinho, que dá gosto. Nossa senhora, nossa, como tá bem escrito. Só que aí o seguinte, muitas vezes esses planos, sabe o que acontece? Vão para uma gaveta, ficam lá engavetados. Aí não funciona, aí não atinge aquilo que você quer, não sai do papel. Então o quarto passo, aqui a quarta etapa é muito simples. Você precisa fazer acontecer. Fazer a tua parte. Fazer aquilo que está escrito. Só escrever não serve para nada. Tem que fazer. Tem que tirar do papel.
Tem que se encarregar, inclusive, se preocupar que os responsáveis, aqueles que você colocou em cada uma das ações, que executem aquelas ações. Tem que motivar o pessoal. E você também tem que fazer a tua parte. Você tem que ser exemplo para todos. Não dá para cobrar os outros se você não está fazendo. Você quer que os outros façam diferente, mas de repente você não faz diferente. Então, essa quarta etapa é justamente levar para ação. É o famoso aqui, até vou escrever, ó. É o famoso que a gente chama sempre aqui, ó, TBC. O que é TBC, Campa? Guarda aí, TBC, ó. Tira a bunda da cadeira. Vai lá e faz o que tem que fazer. Escreveu, colocou o plano de ação, executa. Quando? O quanto antes, dentro daquelas datas que você colocou lá em cada uma das metas. Corre fazer aquilo. Corre fazer, porque é só fazendo que vai funcionar. Quinta etapa. Olha só, de novo, tá? Por mais que as tuas metas estejam claras, por mais que as tuas metas estejam divididas em submetas, por mais que tenha um plano de ação bem feitinho, por mais que tudo está sendo executado com maestria, você está ali supervisionando as pessoas, elas estão lá fazendo o melhor, você está fazendo o teu melhor, por mais que isso aconteça, a real é o seguinte, ó, alguns planos simplesmente não sobrevivem ao campo de batalha. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Como assim, Campa? Ó, eu planejei que eu ia contratar o vendedor até o dia 15, correto? Pode ser que dê certo, pode ser que não encontrou o perfil ideal, pode ser que fechou com uma pessoa, combinou, assinou carteira, tudo bonitinho, chegou no dia o camarada, ó, mas eu acho que eu tive uma outra proposta, vou lá, isso aqui não é para mim. E aí? Acabou aquele plano de ação. Mas acabou aquela ação do plano. Aí você olha, meu Deus, não consegui contratar o vendedor, então tá, então vou desistir de faturar 2 milhões por ano. Pronto, não contratei o vendedor, desiste. É isso? Não, claro que não. O que você vai fazer? Você vai reajustar tudo de novo, vai remontar o teu plano de ação. Então essa quinta etapa aqui é o que, ó? É importante acompanhar. Acompanhar o teu planejamento, tá? Acompanhar o plano de ação, acompanhar tudo o que está acontecendo. Sabe o que eu recomendo aqui, ó? Eu sugiro que depois de você montar tudo isso aí, você tenha uma revisão semanal, uma reunião semanal com a tua equipe, uma reunião com as pessoas que estão envolvidas naquele planejamento. Todo mundo que tem uma ação para fazer lá no plano de ação, reúne essas pessoas uma vez na semana. Já fixe um dia, meu dia vai ser sexta-feira, das 10 às 11, vai ser na quarta, das 5 às 6 da tarde, o horário que é melhor. Ó, esse é o dia, faça chuva ou faça sol, vou sentar aqui com as pessoas que estão junto no processo de planejar, vou sentar e vou avaliar com eles. Então o que você vai fazer nesse dia? Você vai acompanhar cada plano de ação. Ó, conseguiu fazer? Deu certo? Não. Por quê? Ah, porque tal coisa, porque aconteceu não sei o que. Vai ajustando, vai pondo uma nova data, vai melhorando. Opa, no mês de agosto, a meta lá, no ano, em 12 meses. A meta nos 12 meses é faturar 2 milhões. No mês de agosto era para faturar 80. Mas chegou agosto não deu 70. O que eu vou fazer? Vou buscar correr atrás do prejuízo nos outros meses. Quebro de novo em submetas até que chegue naquele valor. Não posso desistir da minha meta. Se eu ficar baixando a minha meta, fica fácil, fica cômodo e eu não tenho os resultados que eu quero. Então, vai fazendo ajustes. Não deu para contratar o vendedor nesse prazo? Vamos fazer o quê? Vamos dar mais um prazo? Vamos tentar, de repente, buscar no outro local? Mudar um pouco o perfil? É aquela história. Você já viu o pessoal que veleja, né? Pessoal que pega um barco à vela e sai mar adentro? Eu acho meio maluquice aquilo, né? Mas é pra gente comparar. O que acontece? O camarada sai de barco, lá o vento está numa direção. Ele vai lá e ó, regula as velas e o barco vai. De repente o vento muda, vem de frente, vem do outro lado. O que o velejador faz? Ele tem duas opções. Ele pode sentar e chorar e ficar ali talvez à deriva, ou ele pode simplesmente ir lá e regular as velas de novo e vai embora. Ajusta as velas. E essas aqui, então, deixa eu só trocar aqui, essas aqui acabam sendo as 5 etapas para você fazer um planejamento. As 5 etapas para você atingir as tuas metas. Na verdade, são 5 etapas para você construir o futuro da tua empresa.
construir o futuro. Olha só que legal, construir o futuro da minha empresa. É parar de eu ser passageiro, porque tem muito empresário que é passageiro da empresa. Ele fica ali à mercê do acaso. Ele fica ali simplesmente esperando que o mercado mude, que as pessoas mudem, que os clientes mudem, que a realidade mude. Mas e se a realidade não mudar? Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que bater no peito e assumir a nossa responsa. A responsabilidade pelo futuro da minha empresa depende de mim. E é isso, é o planejar para que isso aconteça. Talvez se pense aí, mas Campa, é difícil fazer um planejamento. E eu falei que é fácil? Eu não disse que é fácil, eu falei que é necessário, que é importante. Quer construir o futuro da tua empresa? Você precisa planejar. Então, qual é a sacada que eu quero deixar para você aqui? Qual é a sacada? A sacada é o seguinte, tira as coisas da tua cabeça, tira os sonhos da tua cabeça e começa a colocar no papel. Começa a colocar isso num lugar visível para a tua equipe. Compartilha com a tua equipe. Escreve e compartilha. Gente, vocês me ajudam com isso? Vocês me ajudam a realizar isso aqui? Vamos junto fazer uma empresa melhor? Vamos junto ter uma empresa melhor para todos nós, não só para mim, para todos nós. Então transforma os teus sonhos em metas e compartilha com as pessoas. Essa é a dica. Essa é a principal sacada para você sair da inércia e começar a assumir, assumir o volante, assumir a direção da tua empresa, deixar de ser passageiro. E eu quero te contar aqui, estava me lembrando agora, não sei se você assistiu, mas tem um filme, eu assisto várias vezes esse filme com meu filho, que eu e ele viramos meio fã, né? Esse filme ele é antigo, são 3 filmes, na verdade, ele se chama De Volta para o Futuro. No De Volta para o Futuro, o que acontece? Eu tenho aqui uma réplica, Tem um personagem que se chama Dr. Emmett Brown, ele criou uma máquina do tempo e ele fez num carro, um carro chamado DeLorean. Ele criou uma máquina do tempo. Ele entrava lá no carro, digitava uma data, para o passado, para o futuro, e o carro ia para o futuro ou ia para o passado. Só que lá no terceiro filme, ele disse uma frase e essa frase marcou muito. Inclusive eu comprei o carro do De Volta para o Futuro, que claro que o meu não vai para o futuro, né? Mas eu comprei o carrinho exatamente para eu me lembrar dessa frase o tempo todo. Essa frase dele é o seguinte, o seu futuro não está escrito, e nem o de ninguém. O seu futuro é o que você fizer dele. Essa que é real. Eu vou repetir, o seu futuro não está escrito e nem o de ninguém. O seu futuro é o que você fizer dele. Então guarda isso, guarda isso, pelo amor de Deus, guarda isso. Se você guardar só isso aqui dessa live, eu vou estar louco de feliz, A tua empresa ela tá hoje do jeito que você dirigiu ela, do jeito que você comandou ela até aqui. Se ela tá muito boa, parabéns, você dirigiu com maestria. Se ela tá uma M, sinto te dizer, você comandou ela para isso. Não tem outro jeito. Só que isso te dá uma grande notícia, tá? Isso é bom você saber disso. Sabe por que é bom? Porque amanhã ela vai estar do jeito que você comanda hoje. Amanhã ela vai estar do jeito que você dirige ela hoje. Olha que legal. Significa o quê? Você tem o poder na tua mão de levar a tua empresa para onde você quer. É só você fazer o que você precisa fazer. É só você fazer diferente. É você parar de ser o maior funcionário da tua empresa e você lá dirigir a tua empresa, você conduzir para onde você quer. Nós aqui te damos todo o caminho para que você faça isso. Mas pensa nisso, o futuro da tua empresa, de preferência anota isso, anota e põe lá na frente, lá no teu local de trabalho, no espelho da tua casa, coloca isso lá. O futuro da minha empresa depende do que eu estou fazendo hoje, não é amanhã. Não é amanhã, é hoje. E nós seres humanos, nós temos algo assim dentro da gente que se chama capacidade de postergar, de adiar as coisas. E a gente adia por uma razão muito simples. A gente acredita que, na verdade, somos 2 eu. Eu, Campa, sou 2 Campa. Eu sou o Campa de hoje e eu sou o Campa do futuro.
E aí o seguinte, qual que é a real? A real é que a gente sempre acha que o Campa do futuro, que o eu do futuro, é melhor do que o eu de hoje. Olha que louco que é isso. Quer ver um exemplo do que eu estou te falando? Imagina o seguinte, você está ali, você sabe, eu tenho que organizar a minha mesa está uma bagunça aqui. Amanhã, não, amanhã eu chego aqui cedinho, eu venho, acordo mais cedo, venho aqui e arrumo a minha mesa. Amanhã eu vou lá e faço isso com tranquilidade. Hoje não, hoje estou cansado. Por quê? Porque o eu de hoje não tem vergonha na cara em tirar um tempo e organizar aquela bagunça. Mas aí eu acho que meu eu de amanhã vai lá e faz. Então, quando é que eu começo a quebrar esse ciclo? É quando eu digo assim, peraí, eu vou fazer isso agora, vou fazer isso já. Aí começa a dar grande diferença, aí eu começo a ter grandes mudanças. Essa é a sacada. Então escreve essa frase, escreve e coloca na tua frente. A minha empresa será amanhã o que eu fizer dela hoje. Escreve do teu jeito, com as tuas palavras, mas escreve e segue isso. E toda vez que você pensar em adiar alguma coisa, você vai olhar para isso e você vai fazer. Te garanto. Funcionou comigo. Foi assim que eu resolvi isso. Então segue isso aí. E o que a gente viu hoje aqui baseado nisso, né? Como é que seria, quero que você pense aí, como é que seria você ter o poder na tua mão de criar o futuro da tua empresa? De você poder levar ela para onde você quer, de você atingir todas as metas que você quer. Como é que seria isso para você? É só você dar atenção ao que a gente falou hoje. Se você seguir esses pequenos passos, né, que é uma amostra, na verdade, do que eu ensino a fundo lá no Empreendedor Líder. Se você seguir isso, você escreve o futuro da tua empresa. E aí hoje mesmo você consegue responder com toda certeza aquela pergunta que eu fiz no começo, que é o título dessa live aqui. Como é que vai estar tua empresa daqui a um ano? Só seguindo esses passos. E seguindo esses passos, te ajuda, sabe no quê? Te ajuda a você parar de apagar incêndio, organizar os teus processos e ter uma empresa lucrativa, que acaba levando você a trabalhar menos e ter mais lucro na tua empresa. Olha que legal. Espero ter ajudado, espero que você siga essas dicas que eu dei hoje, espero que você coloque lá na parede a frasezinha que eu falei, que é: a minha empresa, o futuro da minha empresa depende do que eu estiver fazendo hoje, que você siga isso aí, que você transforme o futuro da tua empresa no futuro que você quiser, um futuro sensacional. Então, para a gente encerrar aqui, quero deixar aqui o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Até mais!